Olá, vamos para a resolução de mais uma questão. E antes de começar a resolução, eu peço que, por favor, se esse vídeo te ajudar de alguma forma e ajudar a criar uma linha de raciocínio mais ampla, ou então até mesmo entender justamente com isso, como consequência entender a questão, eu peço que, por favor, você compartilhe esse vídeo com colegas que também estão com dúvidas. E a minha sugestão é para que deixem aí um like, para ser um sinônimo de que esse projeto ao menos está dando certo, né? É muito difícil encontrar resoluções do seriado e eu estarei propondo essas resoluções. Lembrando que eu não sou formada em nenhuma área, eu vou deixar bem claro isso, mas tenho uma bagagem, uma certa experiência com vestibulares. E também sou vestibulando de medicina. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que, por favor, você curta, tá bom? Bom, essa questão, ela vai falar sobre a enzima da lactase, tá? Importante lembrar que as questões, elas são muito interdisciplinares, né? Não só em relação à disciplina, como também envolve questões não só de genética, mas é um assunto que envolve também bioquímica, né? Então, aqui ele fala sobre a enzima da lactase. A enzima da lactase é muito famosa, né? Ela é responsável aí por fazer a degradação da lactose, né? Que é justamente a união, né? A lactose é um disacarídeo, vamos lembrar. E esse disacarídeo que é a lactose é a formação de uma glicose mais uma galactose. E aí, junto essas duas, a gente tem uma lactose, né? Galactose mais a glicose, temos uma lactose. E a enzima da lactase, ela vai justamente, né, encontrar a proteína, ela vai encontrar aí o substrato proteico da lactose para quebrar a lactose, né? E é por isso que em leites, por exemplo, muito comumente, leites aí sem lactose, a gente sente um gosto mais doce, né? Mais adocicado nas nossas papilas gustativas, justamente porque a partir do momento em que realiza a quebra dessa lactose, a gente tem a separação da galactose e da glicose, tá? E essas substâncias separadas, a gente tem um gosto mais doce. Aqui ele vai falar sobre a enzima da lactase, uma enzima super importante, né? Vai explicar aqui tudo que eu disse, que ele vai fazer a digestão da lactose do leite, né? Ele fala também que ela é codificada por esse gene, pelo gene LCT, tá? Que ele é regulado de maneiras diferentes ao longo da nossa vida. Ou seja, ele é regulado diferentemente, então tem uma manutenção dele, né? Sendo altamente expresso nos bebês, então comumente os bebês eles vão apresentar justamente por sua alta ingestão, né? E por outros fatores bióticos, eles vão ter esse gene aí, LCT, e como esse gene ele é regulado de maneira diferente ao longo da vida, nos bebês a gente tem esse gene aí mais assim, intenso, né? Justamente pela alta ingestão de leite, né? Ao longo dessa fase. Aí vê só. Porém, com expressão diminuída ou ausente em adultos, configurando nestes o fenótipo ancestral NPL, que é a lactase não persistente, letra X. O que é que tá querendo dizer isso? Basicamente, ele diz que esse gene, que é o gene LCT, em alguns adultos acaba se tornando ausente, né? Ou então com alguma expressão diminuída. O que acontece? Esse é o gene responsável, então, por influenciar na digestão, né, na boa digestão, então, de produtos de alimentos, perdão, que possuem aí leite, são derivados do leite, né, de lactíneos, como queijos, como leite, como iogurtes e por aí vai. Então, o que ele está querendo me dizer aqui? Que temos alguns adultos que eles têm uma certa deficiência, ou então aí temos aí a enzima da lactase ausente nessas populações de adultos. E quando a gente tem essa deficiência, essa restrição de enzima, nesses adultos acaba aí desenvolvendo aqueles adultos que chamamos de intolerantes à lactose, né? Então, ausentes em adultos, eu vou puxar para cá, eu vou colocar intolerantes, tá?
à lactose. Tá bom? Foi basicamente isso que ele disse. Em populações pastoralistas, mutações tipo SNPs foram identificadas na região reguladora do LCT. Ok? Então, em algumas populações que têm uma ingestão maior de leite, né? Tudo mais, foi identificada na região reguladora do LCT. Beleza, do gene, né? Ligando ou desligando o gene, permitindo que ele permaneça ativo e, consequentemente, que sua expressão seja mantida mesmo na vida adulta, perdão. Então, ele me disse que em alguns desses adultos que possuem, né, o gene LCT e tem uma expressão considerável, a gente tem, então, uma certa codificação e tudo mais que faz com que essa região reguladora do LCT, da enzima da lactase e tudo mais, permaneça aí com o gene ativo. E o favorecimento desse gene ativo permite, então, que a expressão seja mantida, mesmo na vida adulta. O que é essa expressão desse gene LCT? É se você vai ser intolerante ou não à lactose, né? Então, ele me disse aqui que o ancestral do fenótipo NPL são justamente os intolerantes à lactose. Então, NPL foi o que ele me disse. Só tô passando para cá. Foi justamente o que ele me disse. Tranquilo? Então, NPL são os cidadãos aí intolerantes à lactose, não é isso? E ele me falou que aqueles que permanecem com esse gene ativo, eles vão apresentar, né, na sua expressão genética e tudo mais, as características, então, de serem tolerantes à lactose, né? Então, são aí esses adultos que vão permanecer com esse gene ativo. Aí ele me dá aqui uma imagem, essa imagem ilustra, então, um grupo A, um grupo B, um grupo C. Nesse grupo A, a gente tem, né, pessoas que não possuem, né, a enzima a enzima lactase, né, que te degrada a lactose. Ó, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui não tem. Então, em uma população, a gente tem intolerantes à lactose e temos pessoas que não são intolerantes à lactose. Na imagem B, ele dá um resuminho aqui gráfico no consumo de leite, laticínios, né? E ele me diz os benefícios do leite, né? Vamos lembrar os benefícios do leite. Leite rico em cálcio, cálcio ajuda em contração muscular, o cálcio é muito importante para fortificação de dentes, de ossos e por aí vai. E além de que o leite, ele é uma fonte extremamente rica, né? E ajuda também na condução de impulsos nervosos. Então, são várias características que, né, que fortalecem aí os benefícios do leite. E laticínios também, né, derivados. E aí ele me fala que as pessoas que possuem essa enzima da lactase, que degradam lactose, possuem benefícios nutricionais, né, que representam, então, a vantagem evolutiva, né. E as pessoas que não possuem essa enzima da lactase acabam saindo prejudicados. E aqui no C, eles me dizem que as pessoas que possuem a lactase têm uma vantagem muito grande, porque elas têm uma capacidade de sobrevivência, né? Tem muito mais chances de gerar prole, né? Ou seja, reprodução, sobrevivência e tudo mais, todos esses atributos. Aí, beleza. Eu só vou anotar uma coisinha aqui, porque eu disse para vocês que NPL, de acordo com o texto, são, então, intolerantes à lactose. E ele me ressalta que o PL são aqueles que são tolerantes à lactose. Vitória, tolerantes à lactose? Exatamente. Tolerantes à lactose, eu digo no sentido de possuir, então, a enzima da lactase, que degrada a lactose. Tranquilo? Aí ele me fala o seguinte: com base no texto e na figura, assinale a alternativa que traz a proposição correta sobre os fenótipos associados ao consumo de leite e seus derivados por humanos e o fator evolutivo implicado. Então, o que é que o comando está me pedindo? Ele está me pedindo a respeito do que influencia esse fenótipo que está associado ao consumo de leite. E, basicamente, o fator evolutivo que implica nisso, né? A letra A, tá? Diz o seguinte: o fenótipo PL
está relacionada a tolerantes à lactose, ou seja, que possuem enzima da lactase, ocorreu a partir de mutações cromossômicas, né, nos nossos cromossomos, estruturais no gene da lactose, sendo, portanto, o fenótipo derivado. Gente, não tem nada a ver com mutações cromossômicas estruturais, né? O que acontece aqui, o que o texto também expressa bastante, é que ao longo da trajetória, por uma questão evolutiva, né, a gente teve o favorecimento e uma seleção de pessoas que tinham hábitos aí de pastoreiro, né, tinham esses hábitos aí de alimentação com lactíneos. E esse favorecimento de leite e lactíneos favoreceram, então, o desenvolvimento, né, uma adaptação melhor ao ambiente, tranquilo? E por aí vai. Então, essas pessoas, elas possuem os benefícios, as vantagens nutricionais do leite, que é, de fato, muito nutritivo, e isso favoreceu a seleção delas. Foi isso, é isso, basicamente isso, tá? Justamente pelo quê? Pelo aumento de alelos PL em relação aos NPL, né? Aos outros, que não possuem, então, a enzima da lactase. Então, a gente teve aí uma coexistência maior daqueles organismos que possuem, então, as enzimas para degradar e digerir a lactose, né? E aí a gente tem os tolerantes à lactose que conseguiram se sobressair. Não tem nada a ver com mutações cromossômicas. Vamos lembrar que isso acontece de forma aleatória. Eu não posso induzir uma mutação, não é isso? E outra coisa, não tem nada a ver com essas alterações de mudanças cromossômicas, tá? E sim tem a ver com questões, com regiões regulatórias desse gene, tá? Tem a ver com esse gene. Não tem a ver, de fato, com as mutações cromossômicas estruturais, tá? E sim regiões mais regulatórias desse gene, tá? Então, por isso que não pode ser a letra A. Não tem nada a ver com mutação cromossômica estrutural, tá? Letra B. Em populações humanas, e aqui ele me destaca, né? População a convergência evolutiva, convergir, né? Vamos lembrar aí da aula na resolução da questão que a gente fez aqui já, de biologia, que a convergência, ela trata ali em que a gente tem várias, né, ramificações diferentes que divergem, que vão convergindo, vão se juntando com o tempo, né? Em populações humanas, a convergência evolutiva é caracterizada pela evolução da característica por recombinação gênica de seus fenótipos intermediários. Tá incorreta. Por quê? Porque, de novo, não vai envolver de forma alguma recombinação gênica, tá? E nem também fenótipos intermediários. Não é algo que eu vou ter que recombinar um gene, que eu estou fazendo uma alteração ali no gene para poder ter alguma vantagem. Eu não estou induzindo essa recombinação, tá bom? E isso é apenas uma questão de seleção natural, tá? Que induziram, então, essas pessoas que possuem o gene para sobrevivência, né? Já que vão ter mais oportunidade de nutrição. Então, corta aqui. Já corta B também. C. A pressão da deriva gênica do B, esse aqui, mostra a vantagem de PL, ou seja, os tolerantes, os que, né, têm a enzima da lactase, sobre o NPL. Beleza, a gente tem realmente isso. Até aí tudo bem. Ele está falando aqui das características que as pessoas que degradam, né, a lactose com a lactase têm muitas vantagens e tudo mais, faz essa associação. Beleza. Por se beneficiarem dos nutrientes, mesmo apresentando intolerância à lactose. Aí ele misturou as coisas. Por quê? Porque ele está falando que o PL, os tolerantes à lactose, por se beneficiarem dos nutrientes, mesmo apresentando intolerância à lactose. Poxa, se eles se beneficiam dos nutrientes, eles não são intolerantes à lactose. Tá aí o ponto, né? E o texto me disse isso. Eles são tolerantes à lactose, degradam a lactose, têm a enzima da lactase, então eles não têm intolerância, eles têm tolerância.
não pode ser a letra C também. Então, a gente, corta aqui também. Letra D. Vamos lá, letra D. A coevolução gene-cultura em pessoas PL, tolerantes à lactose, está associada aos hábitos de pastoreio, favorecendo a seleção pelo aumento de alelos PL sobre o NPL, que é o C. Gabarito da questão, né? A gente sabe que essa modificação tem tudo a ver com a coevolução genicultura, tá? E o que é essa prática cultural? A prática cultural, basicamente, que ele me disse, né, é favorecida justamente pelo aumento de alelos PL sobre o NPL. Como? Pelo aumento e o consumo de leite. Então, esses hábitos de consumo de leite, os hábitos de pastoreio que ele me diz, é justamente a prática cultural de consumo do leite. Então, as pessoas que passaram a consumir mais leite e os derivados do leite vão ser favorecidos pela seleção natural, né? Logo, eles vão ter mais capacidade de sobrevivência, mais vantagens adaptativas ao ambiente, né? E aí a gente vai ter, com isso, através disso e como consequência disso, um aumento de pessoas que são mais tolerantes à lactose, ou seja, que possuem aí, então, um alelo PL sobre os NPL, né? Então, vamos ter mais pessoas tolerantes do que intolerantes, por uma questão de coevolução adaptativa, tá? Então, a gente tem a alternativa D como a correta. Gabarito, porque não pode ser a letra E, fiquei em dúvida na letra E, vou te explicar agora. A letra E diz o seguinte: nos adultos PL, tolerantes à lactose, a lactase continua sendo expressa em baixas quantidades. Assim, a variante e o fenótipo e suas frequências aumentarão devido à migração. 2 errozinhos aqui que eu já vou destacar. Primeiro, em adultos PL, a lactase continua sendo altamente expressa, porque eles são tolerantes, eles precisam, eles gostam do leite. Acredito que a maioria das pessoas que, né, estiverem assistindo esse vídeo não vão ter esse problema de intolerância. Algumas pessoas têm. Então, somos tolerantes, temos esse alelo PL. Então, não temos a questão de ter uma restrição à lactase, uma restrição à enzima lactase que degrada a lactose. Não, se consumirmos muito leite, se temos esse hábito de consumir leite, temos enzimas preparadas para degradar a lactose. Temos enzimas preparadas, voltadas para fazer a degradação da lactose e aí quebrar em monossacarídeos, né? Ali pelos sítios ativos livres e por aí vai, tá? Então, não está presente em baixas quantidades, em muitas quantidades, tá? Essas enzimas para fazer o seu trabalho aí. Assim, a variante e o fenótipo e suas frequências aumentarão devido à migração. Olha só, a migração, ela não é um fator principal, tá? A migração não é um fator principal. A frequência, ela não é devido a essa migração que acontece entre alelos, nem faz muito sentido isso. Então, seria gabarito letra D de dado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu prefiro me estender em uma explicação completa e robusta do que deixar dúvidas, né? E se ficar dúvidas, peço que, por favor, deixem um comentário aqui embaixo, que eu faço questão de tirar a dúvida de qualquer que seja a pessoa, para poder deixar o estudo mais lapidado, tá? Então, por favor, peço que se inscrevam no canal, vamos ter conteúdos basicamente assim que possível, né? A correria do vestibulando muitas vezes não permite uma produção de conteúdo, até que tenha a edição, mas eu vou tentar postar vídeos frequentemente sobre os mais variados assuntos de física, química, biologia, assuntos completos, inclusive resoluções de materiais didáticos, simulados, né? E também provas aí dos mais variados vestibulares que existem no país, tá bom? Desde já um obrigado e uma ótima tarde, noite e manhã.